Dia 28 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Retome o controle da sua vida. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Podemos definir a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Neste exato momento, enquanto você acredita estar dirigindo a sua vida, pode estar sem saber, sendo controlado e andando no banco do carona, pois muitas vezes os problemas, as pressões da vida são maiores que você e se sobrepõem às suas vontades e planos. Então, precisamos ser honestos para admitir que muitas vezes as coisas saem do nosso controle e passamos a ser dirigidos por uma lembrança dolorosa, por medos, inseguranças e traumas que foram tão marcantes na nossa vida que tudo isso está até mais vivo do que nós mesmos. Há centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir a sua vida sem que você perceba. Então, conhecer o seu propósito em Deus o direcionará e lhe permitirá novamente colocar as mãos no volante. Por mais que você não saiba, viver sem um propósito definido altera o seu rumo na vida. Isso inclui projetos, sonhos, relacionamentos e outras circunstâncias externas. O apóstolo Paulo nos ensina que o segredo para uma vida direcionada por Deus é deixar as coisas velhas para trás, ou seja, o passado que dirigia os nossos passos. Escolha ser direcionado por Deus e viver os planos e projetos que Ele tem para o seu futuro. Então, se hoje você quer ter uma nova direção, um novo impacto, deixe para trás as coisas que já passaram e entenda que o passado é apenas um ponto de referência, enquanto o futuro é o seu destino. Corra em direção a ele. A frase de hoje é: liberdade é poder escolher não fazer aquilo que destrói a sua vida e poder optar pelos planos e projetos de Deus. Hoje é o dia 209 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 90. E a palavra-chave de hoje é destino. Então, o versículo do tema de hoje, que é sobre retomar o propósito de Deus, nós vimos que o versículo que abre a mensagem de hoje é Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, que diz: Eu descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Então, em termos simples, explicando esse versículo que deu a entrada para o devocional de hoje, Salomão, que é o autor de Eclesiastes, está fazendo uma crítica profunda à motivação secreta por trás de grande parte do esforço humano: a inveja, a comparação e o desejo de superação do outro. Então, as pessoas se movem por vários motivos, em razão de várias motivações. E muitas vezes as pessoas se movem por causa da competição entre si. Muitas vezes se movem por causa da inveja.
por causa da comparação. Se o outro está conseguindo, então eu também preciso fazer a mesma coisa. E o desejo de superação do outro. Então nós vemos aqui está o significado desse texto dividido em 3 pontos principais. O primeiro ponto, a armadilha do sucesso por comparação. Salomão observou que muitas pessoas não trabalham duro apenas pelo prazer de realizar algo bom ou para suprir as suas necessidades reais, mas sim para ter mais, para parecer melhor ou não ficar para trás em relação ao próximo. A mola propulsora não é o propósito, mas a rivalidade social. Um segundo ponto desse texto que nós lemos, o conceito de correr atrás do vento. No livro de Eclesiastes, a expressão correr atrás do vento ou vaidade significa algo ilusório, sem peso eterno e impossível de segurar. Quando você vive para competir ou provar algo aos outros, acontecem 2 coisas. Primeiro, a linha de chegada nunca chega. Assim que você alcança um objetivo, surge outra pessoa para você comparar e tentar superar. E o segundo ponto, o esforço se torna estressante e vazio. Você gasta toda a sua energia vital, mas no final não obtém paz interior, nem satisfação real, porque você está apenas se esforçando, se estressando, correndo atrás para provar algo para os outros, para superar alguém, não por causa de um propósito. E o ponto 3, a conexão com o tema da devocional, retome o controle. É por isso que esse versículo abre o texto do dia. Se a sua motivação de vida for a comparação ou as pressões externas, você não está no volante da sua própria história. Você virou um passageiro, movido pelas expectativas, conquistas e julgamentos dos outros. Então o verso ensina que trabalhar e construir coisas na vida é ótimo, mas se o motivo for a competição e o status, o resultado será apenas cansaço e um vazio permanente. A verdadeira libertação vem quando você troca a competição pelo propósito de Deus. Para lhe incentivar a retomar o controle de sua vida através do propósito em Deus, nós podemos usar 3 grandes histórias bíblicas, cada uma conectada diretamente aos pontos centrais da devocional. Então, a primeira história, a competição vazia e a escolha pelo propósito. Quando você abre a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e você lê dos versículos 38 até o versículo 42, você vê a história de Marta e Maria. Elas eram irmãs, e a Bíblia conta nesse texto que Jesus chegou na casa delas e Marta começou a trabalhar, servir as pessoas e Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo enquanto Jesus falava ali dentro da casa delas. Chegou o momento que Marta ficou irritada e perguntou para Jesus: O Senhor não vê que eu estou fazendo tudo? Manda Maria me ajudar. E aí Jesus disse para Marta: Marta, você está muito afadigada. Maria escolheu a melhor parte e ela não será tirada. Então, lendo aqui, Marta estava distraída com muitos serviços. Ela estava tomada pela pressão, correria e ansiedade de comparação e de execução. Ela deixou que a ansiedade do momento assumisse o volante da sua atitude. Já Maria escolheu a boa parte, parando para ouvir a Jesus e alinhando a sua vida ao propósito fundamental. A Maria entendeu: se Jesus está aqui, o propósito é ouvir o que Ele quer de mim.
E Marta, ao ver as pessoas ao redor, quis atender às expectativas das pessoas. Tem que ter alguém aqui para nos servir. E ela deixou de lado o propósito para agradar as pessoas. Então, aplicação prática. Muitas vezes nós corremos e nos desgastamos tentando provar algo para os outros ou correspondendo a pressões externas. Para retomar o controle, é preciso saber a hora de sentar aos pés de Jesus e entender o que é prioridade. Agora, a história número 2. A vida no banco do carona, guiada por medos e traumas. Essa segunda parte aqui é, muitas vezes, nós sentamos no banco do passageiro, perdemos o volante da nossa vida. Somos carregados pelo medo, pelos traumas. Então aqui em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao 15, logo após uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias foi ameaçado por Jezabel e deixou o medo assumir o controle e fugiu para o deserto. Ele sentou-se debaixo de um zimbro e ele desejou a morte, rendendo-se ao trauma e ao esgotamento. Deus, no entanto, enviou um anjo para alimentá-lo, fez com que ele descansasse e o levou até o Monte Horebe para ouvir o sussurro suave dizendo-lhe: "O que você está fazendo aqui, Elias? Eu ainda tenho tarefas e um destino para você." Então, para quem não conhece a história do profeta Elias, se você abrir a Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18, a Bíblia conta que o profeta Elias fez um grande desafio com 450 profetas que adoravam a Baal. O povo de Israel estava adorando a um deus chamado Baal, e o profeta Elias fez um desafio. Vamos colocar aqui um animal em cima de um altar. Aquele Deus que mandar fogo do céu e queimar o animal será o verdadeiro Deus. E a Bíblia conta em 1 Reis 18 que ele fez o desafio. Os 450 profetas de Baal oravam, rezavam, se cortaram e não aconteceu nada. E Elias orou a Deus. O fogo desceu do céu e consumiu o animal. Então ele matou aqueles profetas de Baal, dizendo que eles eram mentirosos. Ele saiu vitorioso, mostrando que Deus era o único Deus. Isso está em 1 Reis, no capítulo 18. Quando isso aconteceu, a rainha Jezabel disse: "Agora eu vou matar Elias." Então Elias tinha tido uma experiência tremenda com Deus. O fogo desceu do céu, queimou o sacrifício. Ele viu a manifestação poderosa de Deus. Mas mesmo assim, quando a rainha Jezabel disse que ele morreria, ele ficou com medo. E ele foi para debaixo de um zimbro, se escondeu numa caverna, até que Deus foi até ele e disse: "O que você está fazendo aí, Elias? Eu ainda tenho tarefas e um destino a você." Aplicação prática. Se você permitiu que a dor ou o medo de uma ameaça passada assumissem o volante da sua jornada, saiba que Deus deseja renovar as suas forças hoje para devolver o seu propósito. Agora uma terceira história. Deixar as coisas velhas para trás e avançar para o destino. No mesmo livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19 até o versículo 21, nós vemos o chamado de Eliseu. Quando o Elias chamou Eliseu para segui-lo, Eliseu estava arando a terra com 12 parelhas de bois. Se você não sabe o que são parelhas de bois, eles costumavam colocar 2 bois, um ao lado do outro, e colocavam um jugo, que era uma estrutura de madeira para prender
um boi ao lado do outro, para formarem um par. Então aqui 12 parelhas são 24 bois. São 12 pares de bois, lado a lado com o jugo, que é uma estrutura de madeira que deixa os dois bois lado a lado para que eles pudessem arar a terra. E o Eliseu estava fazendo esse trabalho. Para garantir que o seu passado não continuasse a dirigir o seu futuro, o Eliseu queimou o arado e sacrificou os bois. Ele destruiu a ponte com seu estilo de vida anterior para abraçar o propósito profético. Então, quando Elias chama Eliseu, Eliseu fala para Elias o seguinte: deixe que eu queime o arado, que eu sacrifique os bois, e aí eu te seguirei. E o Elias disse: vai e faz assim. O Eliseu queimou os bois, sacrificou aqueles bois e começou a seguir Elias. Então ele deixou a vida dele para trás, para poder seguir o propósito de Deus. Ainda que no meio da tela, lendo Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, a devocional usa o ensino do apóstolo Paulo sobre esquecer-se das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão adiante, tratando o passado como mero ponto de referência. Então, aplicação prática. Para viver o destino que Deus preparou, é necessário abrir mão do arado, das feridas, dos velhos hábitos e das antigas seguranças. O passado serve para aprendizado, mas o seu destino está no futuro com Deus. Então a mensagem de hoje nos aponta, número 1, assuma que você perdeu o controle. Identifique o que tem dirigido a sua vida. A comparação de Marta, a Marta ficava se comparando com a Maria, a Marta queria corresponder às expectativas das outras pessoas. E muitas vezes você está trabalhando, tendo como motivação a inveja, querer superar a outra pessoa, querer provar alguma coisa para alguém, querer a aprovação das pessoas. E você não está com o controle da sua vida, fazendo aquilo que você tem como propósito, porque você tem esse relacionamento com Deus e sabe o propósito que Deus tem para você. Ou é o medo de Elias? Elias ficou com medo quando a rainha Jezabel disse: eu vou matar você. Ele correu para uma caverna. Ele ficou debaixo de um zimbro. Ele abandonou o caminho que Deus tinha reservado para ele, que era o de ser um profeta, uma voz que denunciava o pecado ali. Ele ficou com medo. Agora o número 2. Deixe o passado no ponto de referência. Queime os arados mentais das mágoas e velhos traumas. Tem muitas pessoas que regem a sua vida por causa de coisas que aconteceram no passado. No passado, não deu certo um negócio, uma empresa. Nunca mais eu vou tentar abrir uma nova empresa. No passado, não deu certo um namoro, um relacionamento, então nunca mais eu vou me envolver com alguém. No passado, me machucaram, disseram isso e aquilo para mim. Nunca mais eu vou tentar fazer isso. Então, tem coisas que você precisa queimar. Palavras, mágoas, ódio, rancor, coisas que ocorreram de repente na sua infância, que você precisa perdoar, ou na adolescência, ou coisas que aconteceram em algum local em que você trabalhou, em alguma empresa que você fez sociedade com alguém e não deu certo, e de repente você ficou com algum trauma, com alguma situação de bloqueio que impede que você viva o propósito de Deus na sua vida. Deixe o passado
como ponto de referência. Você olha o que aconteceu, busca conselho e vê como eu faço para cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. E número 3, pegue no volante do propósito. Alinhe os seus planos com o que Deus desenhou para o seu futuro. Então a palavra-chave de hoje é destino. O seu destino não pode ser traçado em razão das expectativas de outras pessoas. Não pode ser traçado em razão de traumas, de coisas do passado. Isso tem que ser ressignificado. Você tem que ver o que aquilo significa e dar um novo significado. Dar um novo significado é avaliar. Isso aconteceu no passado. Fica como uma biblioteca, como uma referência, como um aprendizado. Então eu sei que fazendo desse jeito dá errado. O que eu posso fazer para consertar, corrigir e não cair no mesmo erro do passado? Mas não deixar o passado bloquear o seu destino, o seu futuro, o propósito que Deus tem na sua vida. E, no terceiro ponto, pegue o volante do propósito. Siga, alinhe os seus planos com Deus e siga o destino que Deus tem reservado para você. Então, voltando aqui para a mensagem de hoje, retome o controle da sua vida. Retome o controle da sua vida, que seja você que está dirigindo, guiando, liderando o propósito, o motivo, a razão do caminho que você está seguindo. Que não seja para agradar outras pessoas, que não seja por medo, por trauma, e que seja pelo alinhamento do propósito que você tem no seu relacionamento com Deus. Lendo aqui mais uma vez a frase de hoje, liberdade é poder escolher, é poder, liberdade é um poder, o poder que você tem de escolher não fazer aquilo que destrói a sua vida e poder optar pelos planos e projetos de Deus. Então, retome o controle da sua vida. Seja uma pessoa livre, que tem liberdade, que tem poder de escolher seguir pelos planos, pelos propósitos de Deus. Não de escolher fazer alguma coisa em razão dos outros ou em função de traumas ou de coisas que aconteceram no passado, ou em função de medo, ou em função de ansiedade ou preocupação, mas que seja um poder de escolher aquilo que faz sentido, aquilo que tem alinhamento com Deus para a sua vida. Então, repetindo aqui, a palavra-chave de hoje é destino, que você possa ter liberdade para retomar os projetos de Deus na sua vida. Hoje a leitura bíblica é o Salmo 90. E o Salmo 90 fala a respeito da duração da nossa vida aqui na Terra. Esse salmo fala que nós vivemos, em média, 70 a 80 anos. Só Deus é eterno. Nós passamos aqui nessa vida como uma erva que nasce pela manhã e logo se seca. Então esse Salmo 90, aplicando para a mensagem de hoje sobre retomar o controle da vida, nos ensina que a vida é muito curta para querermos agradar outras pessoas. A vida é muito curta para vivermos sobrecarregados, com medo, com raiva, com ansiedade, com falta de perdão, com tantas preocupações. A nossa vida passa muito rápido
nós voamos. Então, devemos usar a nossa vida para alinhar com o propósito de Deus. O nosso destino, a palavra-chave de hoje é destino, não pode ser guiado, nosso destino não pode ser guiado por medo por essas coisas, mas pelo propósito de Deus. Então vamos ler aqui o Salmo 90. Senhor, tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. 3. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. 4. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Então só Deus é eterno. Para Deus, 1000 anos são como um dia, como o dia que já passou ontem, e uma hora que passa depressa. Verso 5. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã. 6. Que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. 7. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. 8. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. 9. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. 10. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Tem uma outra versão que diz assim: e nós voamos. Versículo 11. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? 12. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. 13. Esse versículo 12 aqui, ele é um pedido a Deus. Veja que o versículo 12, ele faz um pedido. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. O pedido aqui no verso 12 é: Senhor, faz com que a gente entenda que a nossa vida na terra passa muito rápido, que os nossos dias são muito poucos aqui, para que nós, ao entender isso, tenhamos um coração sábio. O verso 12 é um pedido. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio, para que aproveitemos a vida. Verso 13. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. 14. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Então aqui no verso 14 ele pede que o Senhor nos alimente de manhã com o teu amor, receber o amor de Deus, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Ele faz aqui um pedido, que o Senhor sempre derrame o seu amor sobre nós, porque o amor de Deus nos faz sentirmos-nos amados e nos faz cantar e encontrar alegria nessa vida. Verso 15. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Então, o salmista aqui lembra que eles passaram por provações no passado.
Então ele pede, nos dá também bastante felicidade. 16. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. 17. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus, dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Então esse é o Salmo 90. Você vê que nesse Salmo 90 existe uma oração pedindo para que Deus derrame alegria, felicidade, sucesso, que Ele derrame o seu amor, para que essa vida seja uma vida que tem sentido e que nós passamos muito rápido nessa vida. A nossa vida passa como um sopro. Então, não podemos viver para agradar os outros. Não podemos viver agarrados, presos, acorrentados por medos, por traumas, mas devemos alinhar a nossa vida ao amor de Deus, à felicidade de Deus, aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, ao amor que Deus derramou sobre toda a humanidade, sobre cada um de nós. Agora é o momento de apelo e de um convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Então, muitas pessoas estão vivendo uma vida seca, amarga, de tristeza, sem propósito, vivendo por viver, ou querendo procurar o sentido, o propósito, mas estão secas porque estão desconectados da fonte da vida. Quem é a fonte da vida? A fonte da vida é Deus. E nós acessamos Deus quando recebemos Jesus, porque Deus enviou Jesus para pregar o reino de Deus na terra e morrer em nosso lugar. Então, na cruz, Cristo veio restaurar nossas raízes, curar os nossos frutos amargos, curar as coisas do passado e fazer nascer um novo legado em nós. Deus quer fazer nascer uma nova vida com propósito em cada um de nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, então ore comigo. Faça essa oração de confissão que está aqui na tela, para que você aceite Jesus e receba o perdão dos pecados e o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, para guiar a sua vida até o céu e ter o seu nome registrado no livro da vida, que é o livro que fica lá no céu e tem o nome de todos os que aceitaram a Jesus e que com isso recebem o Espírito Santo e se tornam filhos de Deus. Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja, uma comunidade de fé, um lugar que prega que somente Jesus salva. Participe dos cultos, das reuniões, dos estudos da Bíblia, para que você conheça mais a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito dos propósitos que Ele tem na sua vida, para que você acesse mais sobre o amor de Deus, a felicidade de Deus, o sucesso que Deus reservou para você, para sua família, para os seus negócios, o seu casamento e, acima de tudo, para a sua alma, para que no final de cumprir a sua trajetória nesta terra, você esteja para sempre com Deus. Deus abençoe o seu dia grandemente.
Dê glória ao Pai. Por que ao Pai? Porque Ele enviou Jesus para nos trazer nova vida. Dê glória ao Filho, que é Jesus, porque Ele deu a vida dele por mim, por você, por todos nós, para termos a salvação. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha sempre e nos ensinando e nos mostrando o caminho que Deus reservou para nós. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém. E graças a Deus. Amém.